Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo, Júlio Rocha. Sr. Júlio, muito obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Sr. Júlio, a primeira pergunta que eu lhe faço é como é que está o setor diante dessa crise que o país está enfrentando? O setor está bem, a agricultura capixaba, o agronegócio capixaba está indo bem, está indo mal? Vai continuar conseguindo alavancar a economia capixaba, como levou em outros anos com café, com outros produtos, ou está sentindo os efeitos também da crise? Bom dia, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade de falar para Mercados e Negócios. O Espírito Santo, dentro da sua pujança de diversificação agrícola, tem realmente um setor primário pujante. No entretanto, o café, que é o carro-chefe da economia, passa por um susto recente, que é a notícia de que o governo federal está autorizando a importação de café do Peru, tanto a variedade arábica como robusta, atendendo a um pedido da Nestlé para instalar uma fábrica de cápsulas de café no município de Montes Claros, em Minas Gerais. Isso preocupa muito porque é um precedente. O alarde de que é quantitativamente um número pouco expressivo não faz diferença, porque o precedente ele tem a mesma envergadura. E o que vai acontecer é que as outras empresas também vão pedir para importar, e isso faz com que se force o preço a menor pago ao produtor. Então isso preocupa bastante, porque a economia, o setor cafeeiro emprega mais do que todas as empresas grandes do Espírito Santo, Fibra, Samarco, CVRD, ArcelorMittal e o próprio governo somados, empregando aí mais de 400 mil pessoas. Quer dizer, então essa importação que foi autorizada pelo governo aí agora, especialmente café verde, quer dizer, está deixando vocês muito preocupados? Muito preocupados mesmo. Então, a gente ontem se reuniu, na sexta-feira passada, tivemos uma conversa com o senador Ricardo Ferraço, que incansavelmente, desde que eu entendo que ele entrou na política, ele vem defendendo os cafeicultores. Agora tivemos um reforço com a eleição do deputado Evair Vieira de Mello, com quem nós conversamos ontem à tarde, e que se deslocou hoje cedo para Brasília, e vamos ficar linkados para ver o que pode ser feito. Possivelmente, uma das coisas que a gente vai procurar defesa é na questão do risco fitossanitário. O Peru não tem reconhecido uma doença ou uma praga específica para café que venha a arriscar a nossa cafeicultura, mas tem pragas sérias no cacau que pode, na sacaria ou no container ou em outra forma de transmissão, trazer essa praga para o Espírito Santo, o que vai ser uma lástima, posto que a gente está em fase de resgatar a expressão do Estado na produção de cacau. Quer dizer, esse café então que a Nestlé está buscando é o café do Peru? Inicialmente, né? Tem outros países africanos que também estão elencados para importar café. E isso, essa insistência de importar vem já de uma data distante, e eles, dentro da argumentação que apresentaram, acusaram fatores sensoriais do café, como cheiro, palatabilidade, acidez, e o segmento fez um levantamento criterioso, e todas essas características que alegavam que seriam interessantes importar porque não são disponíveis aqui no Espírito Santo, foi demonstrado os municípios, sejam eles do Espírito Santo, ou de Minas Gerais, ou do Paraná, ou da Bahia, existem todos esses cafés aqui. Então esse motivo caiu por terra, mas a gente bem imagina o que pode gerar interesses econômicos de monta expressiva que possam estar superando esses argumentos nossos que são válidos, mas que ainda estão conseguindo impedir a importação, mas acredito que não vai manter esse impedimento por muito tempo. Mas por que a importação é ruim? Ela é ruim porque
esses países que concorrem conosco, eles não cumprem obrigações trabalhistas. O Vietnã, por exemplo, que é o primeiro produtor de café conilon do mundo, um trabalhador lá ganha de 3 a 4 dólares por dia. E não tem obrigação trabalhista sequer alguma, nenhuma. Não tem férias, não tem 13º, não tem recolhimento de INSS, não tem nada. Então fica uma concorrência draconiana. Sim, mas aqui no Brasil, volta e meia também acusam alguns trabalhadores do campo aí de trabalho escravo, tem vigilância, pessoal do Ministério do Trabalho. Sim, e aqui também tem alguns problemas. Esses casos, eles são absolutamente pontuais. E nosso segmento, enquanto órgão de classe, seja a nível municipal, com os sindicatos rurais, ou a nível de Estado com a Federação, ou a Confederação Nacional da Agricultura, combate veementemente quando encontra casos assemelhados. Quer dizer, aqui a comparação é essa, lá é uma regra, aqui é uma exceção. Quer dizer, aí é esse combate contínuo. Contínuo. Mas o café agora, com essa alta do dólar, não está tendo uma compensação aí na exportação também? Tem. O que ocorre, que nos preocupa, é que a sociedade urbana, repito, o nosso principal parceiro, ela tem uma ideia ainda, grande parte dela, distorcida quando se refere a quem é do agronegócio. Se reporta ao tempo dos engenhos, como se fossem os coronéis. Em verdade, quem exporta, de algum tempo para cá, tem colhido o benefício dessa cotação do dólar. Só que esse feito do agronegócio de ser o único segmento superavitário, com 30% do que excede ao consumo interno, eles compõem em torno de 6, 7% do universo de produtores rurais. Os outros, então, produzem 78% do valor bruto da produção. Deduz, portanto, que os outros 93% produzem apenas 22% do valor bruto da produção. Então, estes continuam cada vez mais prejudicados porque o dólar os prejudica, porque o dólar nomeia o custo dos insumos que eles precisam para produzir, principalmente os fertilizantes. Quer dizer, tem uma pequena parte ganhando, mas uma grande parte perdendo. E esses que perdem, a gente testemunha com tristeza que para honrar compromissos tem que se desfazer de patrimônio. Quer dizer, então a situação do agronegócio nosso aqui no Espírito Santo, apesar dessas grande número de pequenas propriedades, né, nossa estrutura aqui é de pequenas propriedades, não está tão folgada assim para esse momento. Não está. Nós tivemos o milho com problema da seca, 56% de perda, o feijão com 50%, a cana 33%, o leite 30%, o café também 30% e a fruticultura também 1/3 da produção. Então fica complicado porque o consumidor, que é o nosso principal parceiro, está sofrendo, está pagando um preço alto por isso, porque com esse achatamento de volume de produção, ele encontra nas gôndolas do supermercado os produtos bastante majorados. Quer dizer, o dinheiro está curto. Está curto. Então fica uma situação realmente delicada, né? Júlio, vou pedir licença ao senhor para fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho sobre que soluções vocês gostariam que os governos dessem para que a situação fosse amenizada. Ok? A gente volta daqui a pouco com Mercados e Negócios. Até já! Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo, Júlio Rocha. Júlio, no primeiro bloco nós falamos da situação do café, a questão da importação que foi autorizada, aí, principalmente do Peru, e está deixando o setor preocupado por conta do desnível da produção, do valor de produção, dos investimentos feitos.
né, que pode comprometer, jogar o preço do café para baixo, prejudicando mais de 400 mil pessoas que dependem direta e indiretamente dele. Falamos dos setores que têm problemas aí, né, que tiveram perda por causa da chamada crise hídrica, que para a gente é só uma seca, né? E agora é preciso, o senhor disse aí que tem 22% aí 22% da produção por conta de 93% dos produtores capixabas aí, né? 93% de quem produz no estado não está usufruindo do valor do dólar, ao contrário, está pagando mais caro por conta desse dólar. O que vocês estão pensando em fazer ou em propor para que esses 93% de produtores, pequenos produtores capixabas, tenham um sossego, consigam sobreviver a essa crise? Olha, o governo do estado tem se empenhado, também o governo, não só o estadual como o federal, tem passado por problemas financeiros graves, mas instituiu o Comitê Hídrico Governamental, instituiu uma proibição de queima da cana, ainda que tecnicamente, instituiu uma concessão para o abate de fêmeas matrizes no terço final de gestação, posto que tecnicamente os autores indicam que não há prejuízo nenhum para a saúde humana. Enfim, vem fazendo um esforço, assim como ajustou com os organismos financeiros que as dívidas que venciam nesse primeiro semestre pudessem ser postergadas. Mas, em verdade, esse esforço ele depende totalmente do governo federal, do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, porque o alongamento de dívidas, ou chamada renegociação, ela impõe uma situação muito delicada para o produtor, que o produtor que faz uma renegociação, na norma vigente de hoje, ele não pode tomar um novo financiamento, então ele fica engessado. Então o que a gente tem se empenhado, aí já não é questão aqui do governo federal, é que isso possa ser mudado, mesmo porque no pleito que a federação fizera ao governo federal, explicitou que não é uma situação de atendimento diferenciado, posto que alguns estados do Nordeste já foram atendidos dentro das premissas que nós solicitamos. Então, por exemplo, essas questões de renegociação de forma paliativa, não adianta, é botar remendo de pano novo em calça velha. Então nós pedimos, se esses 22%, quem produz apenas 22% do valor bruto da produção, imaginamos, num levantamento de débitos junto aos organismos financeiros, não terá um montante de dívida tão avassalador que não possa ser pensado num caso de fazer o parcelamento dessas dívidas em 10 anos. É isso que nós estamos pedindo investimentos de todos os setores, parcerias público-privadas para a reservação de água, para desburocratização do crédito, porque se o cidadão está com equipamento de irrigação obsoleto, quer passar para uma irrigação de gotejamento ou de microaspersão, ele vai precisar de recursos. Quando ele vai ao banco, o banco não pode conceder esse financiamento sem um laudo do órgão técnico. E esse laudo do órgão técnico, infelizmente, demora mais do que o possível de se esperar. É por aí. Uhum. Quer dizer, tem problemas em várias áreas, pelo que o senhor está colocando, né? Em várias áreas. O alongamento do pagamento da dívida seria essencial nesse momento? Seria essencial, porque a preocupação marcante é que a gente vê que, enquanto os países adiantados, os habitantes do meio rural compõem de 2 a 4, 5% da população, nós ainda temos 17%. E do jeito que está, nós estamos com seríssimos problemas de segurança, de educação, de saúde. Então a gente precisa encontrar uma saída para esses 17%, para eles não migrarem para as cidades, que vai tornar todos aqueles problemas citados bem mais graves. Quer dizer, nós temos uma crise hoje em todos os setores, né? Quer dizer, a cidade está sem dinheiro, está curto, o governo está enfrentando dificuldade, estadual, federal. No campo, o senhor está dizendo que a situação é complicada e esses jovens podem não querer ficar no campo por ver a dificuldade dos pais. Perfeitamente. Citando na pecuária, que atrás do café, a pecuária e a fruticultura que tem um peso maior,
você imagina, você vai nas gôndolas hoje dos supermercados, você encontra carne de primeiríssima qualidade, embalada a vácuo, com um preço impossível de ser acompanhado. Isso é de um grupo que tem comprado frigoríficos em funcionamento, outros em construção, para criar naturalmente um monopólio. Só que o produtor, o consumidor, ele hoje, se você fizer um alerta, ele não sabe a razão, ele não vai se tocar, ele quer saber do benefício do momento. Só que esse momento, considerando um ponto futuro, ele está criando um risco, porque os grupos que estão disponibilizando essa carne vai criar um monopólio. Então depois vai estabelecer um preço para pagar o produtor e um preço para cobrar do consumidor. Quer dizer, esse grupo está fazendo pressão aqui no Espírito Santo. Também em todo o Brasil. E o leite? O leite teve uma cotação internacional, leite em pó, de 4.800 dólares, aí não se importava leite. Aí ele caiu para menos de 3, aí se passa a importar. Então, como no Brasil também a produção de leite cresceu 10%, o produtor de leite hoje do Espírito Santo está sofrendo uma pressão de fora do país, pela cotação do leite em pó, uma pressão do próprio Brasil, que cresceu a produção em 10%, uma pressão porque com a seca ele perdeu 1/3 da produção, então ele está recebendo por litro de leite mais de 20 centavos a menor do que o custo de produção para ele. Quer dizer, cada litro, cada coisa que ele produz, ele tem que tirar do bolso dele 20 centavos. Se um produtor, eu cito muito o caso de um amigo, que tira 1.500 litros, que você vai à empresa dele, você não encontra absolutamente nenhum item que possa ser censurado. E, no entretanto, ele tem que tirar do bolso 23 centavos por cada litro de leite que produz diariamente. Quer dizer, mais ou menos R$350 todo dia ele tem que... Porque ele produz 1.500 litros, então... E outra coisa, agravante, como o segmento nosso é o único do qual se é retirado 20% do potencial para compor a reserva legal, eu não acho isso o pior dos mundos, porque a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente tem que prevalecer. No entretanto, isso teria que ter uma compensação de alguma maneira. E as compensações até então praticadas não fazem jus ao sacrifício e à eliminação desse potencial de 20%. Independente desse potencial, outra distinção rigorosa que é feita em cima do segmento é que se exige produtividade do segmento. Esse cidadão citado que está pagando para produzir leite, se ele resolver parar de tirar leite para se adaptar a um outro tipo de atividade de cultura ou de gado de corte, ele pode passar por um período que prejudique a sua produtividade e então ficar na alçada, na mira, para ter a propriedade desapropriada, porque não alcançou produtividade. Imagina você, uma indústria que está produzindo alguma coisa e que esteja dando prejuízo. Ele não vai continuar com aquilo. E se ele parar ou se ele migrar para outra coisa, e nós não quereríamos também que um parceiro, que é o segmento empreendedor, ele tem que trabalhar com os interesses comuns, como acontece aqui no Espírito Santo, que tem o fundo das entidades das federações. Então, foi criado no entendimento de que a maioria dos problemas são comuns. A gente não gostaria que outro segmento fosse prejudicado em absoluto, para acompanhar as agruras que estão nos massacrando. Mas não é justo que você tenha que perseverar numa atividade se ela não está sendo lucrativa. Quer dizer, o agricultor, o homem do campo, o agroempreendedor, ele tem que continuar, porque senão cai na improdutividade. Ele continua, porque se ele não pode cair na improdutividade. Então o cidadão, por exemplo, esse caso que eu cito, que eu vou me permitir não elencar o nome, é uma pessoa que se entregou de corpo e alma, e a última compra que fizera para renovar o plantel foi de 100 novilhas geneticamente da melhor qualidade, todas prenhas, que estão tendo uma produtividade excelente
a primeira cria, mas que nem assim o custo de produção dele está maior do que o preço praticado. O senhor falou uma coisa que me deixou intrigado agora, abater prenhas, abater matrizes. Sim. Como é que é isso? Olha, o que ocorre? Nós temos, não podia ser diferente, os órgãos do Estado como parceiros. Então nós tínhamos aqui uma portaria do órgão ambiental que impedia que esses animais, no terço final de gestação, fossem abatidos. O que é terço final? Quando ela já está no limite? A gestação da vaca é de 282 dias, chega quase a 9 meses e meio. Então, quando ela era identificado, e essa identificação ela é subjetiva, ela não é exata. Quando ela era considerado que ela estivesse alcançando o 6º mês, ela não poderia ser abatida. Então, numa identificação subjetiva, já lá no local de abate, no frigorífico, ela era descartada e ia para o ralo. Sequer tinha um planejamento para ser distribuída para uma entidade filantrópica. E o que ocorre? Nos outros estados, essa prática não era usual. E aí, nós fizemos ver às autoridades que o produtor, já nessa situação de dificuldade, e nós estamos na confluência dos estados de Minas Gerais, Bahia, do Rio de Janeiro, e a comunicação é muito rápida. Então, numa época de oferta de carne bovina estreita, esses estados vinham aqui buscar essas matrizes. Aí diminuía a disponibilidade aqui dentro. Então, era uma prática que, não sendo permitida aqui como era permitida nos outros estados, prejudicava tanto ao produtor como ao consumidor, que com a diminuição da oferta pagava um preço maior. E aí nós recorremos à literatura, ao professor Delmaestre, que foi da UVV, e a quem ele se referia como referência bibliográfica, e não há restrição alguma que essa fêmea seja abatida, porquanto não há prejuízo qualquer que seja identificado para a saúde humana. Então, por que abater uma fêmea prenha? É porque, infelizmente, Roberto, o que acontece com o bovino? Você não abate um animal com índice de corporal ruim, ou seja, sem que ele esteja gordo, com aparência que agrada aos olhos. E a fêmea, normalmente, quando ela está com índice de corporal bom, ela invariavelmente está prenha. Então, infelizmente, é uma situação tradicional que acontece, né? E aí a gente, nos recursos que nós perpetramos junto aos órgãos ambientais, a gente pediu o seguinte: não, a gente não quer deixar uma única opção, que se permita que abata, mas pelo menos então que essa verificação ela seja feita de uma maneira mais metódica, e que, se esse animal não permita então que ele não seja abatido, porque aí você salvaria a matriz e salvaria a cria. Mas aí, como outros estados não praticam, e dado exatamente as agruras financeiras que o produtor passa, o órgão resolveu conceder, a exemplo do que fazem os outros estados, a liberalização para que esses animais fossem usados para um destino de corte. Seu Júlio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercados e Negócios, esclarecimentos. Quer dizer, o setor está igual aos outros, né? Está todo mundo na mesma situação, carregando esse piano aí que deixaram para a gente carregar para tentar tirar o Brasil, o Espírito Santo dessa crise aí, né? Quer dizer, a situação não tá muito ruim, mas também não está como se gostaria, né? Exato, a gente que agradece, mas nessa conjuntura toda há que se registrar uma mensagem de otimismo, porque o produtor rural, como os outros empreendedores que não têm contra-cheque, nós, produtores rurais, temos também uma indústria a céu aberto, suscetível ao humor do clima, mas que temos esperanças de que essa situação vai ser recuperada e que tão logo se conduz as coisas com seriedade nesse país,
a gente vai alcançar o lugar de uma vida digna e para a família brasileira. Quer dizer, a gente é rural, né? Não adianta a gente dizer que a gente é urbano, que o Brasil tem essa coisa que acho que nunca vai deixar de ser rural, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Alberto. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.